O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, seu irmão, até o cachorro, se tiver por aí, ele é bem-vindo. Agora, se tem alguém que tá longe, você tá com saudades, aí a gente brinca e depois você conta tudinho pra pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa e não brinca do lado de lá da casa dela. Hoje a gente vai ouvir uma história muito bonita do Príncipe do Destino. Depois a gente vai conversar sobre o que a gente come e de onde vem essas coisas todas. Sobre plantar, colher e fazer a nossa própria comida. Depois a gente vai ouvir como é a avó da Sabrina e vai conhecer um homem que foi muito importante para o Brasil, chamado Zumbi. Eu vou convidar vocês na sequência para brincar de xilogravura e fazer desenhos com palitinhos de dente. E a gente vai receber a visita deliciosa da Priscila e da Juliana, do Trilhar Histórias, brincando com a gente de que som é esse. No final, a gente vai conhecer uma história sobre como surgiu aquela planta chamada mandioca, que faz tantas coisas gostosas de comer. Vem comigo que tá bonito demais! Churu, tchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Churu, tchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. A fabulosa história dos príncipes do destino. Nessa história, um grande Deus resolveu chamar todos os príncipes do destino para oferecerem coisas bonitas para acontecer na vida das pessoas. Primeiro chegou o príncipe da guerra. Ele disse que tinha vindo para oferecer força, coragem e vontade de lutar. Depois chegou o príncipe da esperança, que veio oferecer a gente nunca esquecer que as coisas podem demorar, mas uma hora elas chegam. E para a gente nunca se entristecer demais. Depois veio o príncipe do amor e ofereceu bons abraços, bons encontros, paixões arrebatadoras. Depois, príncipe da fartura. Esse ofereceu comidas gostosas, muito suco delicioso, muitas frutas, muitos grãos e uma vida sempre cheia de alegrias. Depois veio o príncipe, deixa eu pensar, veio o príncipe da delicadeza. E ofereceu músicas que fazem a gente sonhar. Também ofereceu para a vida das pessoas aqueles momentos de festa, muita delicadeza, onde a gente ganha presentes que gostariam de ser beijos. Depois veio o príncipe da sabedoria. Entregou palavras, livros, coragens e muita coisa nova para a gente descobrir. Depois veio o príncipe da natureza. Entregou a respiração. Só um príncipe que ninguém convidou. E aí esse Deus disse, mas por que ninguém convidou esse príncipe? Os príncipes do destino disseram, a gente não convidou porque é o príncipe que traz coisa triste para a vida das pessoas. A gente achou melhor não trazer. Talvez se a gente não contasse para ele dessa reunião, ele nem ficasse triste, ele ficasse lá nas tristezas da vida dele e não viesse para cá. Esse grande Deus que reunia todos os outros para que cada um desse o seu presente ficou muito bravo e disse, não é assim.
Eu pedi para que todos viessem, mandei o convite para todos. Ele teria que vir para cá, por que vocês não passaram na casa dele para buscar? Sim, porque naquela época os príncipes iam passando de casa em casa e um buscava o outro. Sabe quando você vai junto com um amigo para a escola? Era a mesma coisa. Como ninguém passou na casa daquele príncipe, ele estava lá, solitário, sem nem saber direito da festa. Talvez ele não tenha recebido o convite pelo correio. Bom, vai saber. Esse grande Deus não gostou nada daquilo. Mandou todos os príncipes do destino buscarem o príncipe que ofereceria as coisas tristes. E eles foram, não tinha outro jeito. O grande Deus era generoso, então ele ofereceu umas abóboras bem grandes e disse, bom, levem, assim vocês comem no caminho. Os príncipes foram andando bem devagar, um pouco aflitos, sabe? De ter que ir à casa daquele príncipe das coisas tristes. Levaram a abóbora, mas como o coração de todo mundo estava apertado no peito, ninguém comeu. Quando eles chegaram na casa daquele príncipe, ele tinha feito um banquete muito gostoso. E ele serviu para todos os príncipes do destino. Eles comeram um montão e combinaram todos de irem juntos, oferecerem os seus presentes para a vida das pessoas no dia seguinte. E foram embora. Esqueceram aquelas abóboras bonitas bem na casa do príncipe do destino, que ofereceria coisas tristes. E ele, sem ter ido à primeira festa, esperando a festa do dia seguinte, sem nenhuma comida, porque todo mundo tinha comido tudo, olhou para as abóboras e resolveu abrir para comer um pouquinho. Pois quando ele abriu dentro das abóboras, tinha muito ouro, pedras preciosas, rubis, diamantes. Ele ficou tão feliz com aquilo, porque ele nunca tinha visto um tesouro tão bonito. Dizem que esse príncipe passou do príncipe das tristezas para o príncipe dos desafios. E que todas as vezes que a gente recebe desse príncipe um presente que parece triste, se a gente olhar direito, se a gente esperar o tempo das coisas, se a gente abrir as abóboras, a gente percebe que talvez lá dentro tenham grandes tesouros para fazer a gente se transformar, como um túnel que a gente entra pequeno e sai engrandecido do outro lado. Gostou dessa história? Ela se chama O Príncipe do Destino e é uma história do continente africano. Qual príncipe desses que ofereceu as coisas que você tem na vida? Você já pensou nisso? Eu acho que isso já é outra história. Vamos ver o que vem por aí? Vem ouvir. Oi, eu sou a Bruna Thalita e a história que eu vou contar aconteceu há muito, muito tempo atrás. Há 365 anos atrás. É a história de um guerreiro conhecido como Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu quando ainda havia escravidão do povo negro africano no Brasil. Imagina só, você ser obrigado a sair da sua casa, ficar longe de quem você ama e morar num lugar que você não quer, que não conhece ninguém e ainda ter de trabalhar e ser maltratado? Muitos negros não concordavam com isso. Acreditavam na liberdade e na existência de direito de uma vida digna para eles e para seus filhos e filhas. Por isso, muitos fugiam e assim se formavam o quilombo. O quilombo era como uma comunidade, um reino onde os negros podiam cultuar suas crenças, brincar capoeira, cantar, plantar, cuidar da terra e dos animais. E todo o alimento era repartido entre todos. Foi no Quilombo dos Palmares, que ficava entre Pernambuco e Alagoas, que Zumbi cresceu, aprendeu a lutar como um guerreiro e se tornou líder daquela gente. Lá moravam quase 30 mil pessoas e foi com muita coragem, inteligência, justiça e estratégia que Zumbi conseguiu proteger seu quilombo por muitos e muitos anos. Até que um dia foi encurralado e morto por portugueses que não queriam devolver a liberdade aos escravizados.
Zumbi foi tão importante que o Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro, para lembrar a data de sua morte. Zumbi morreu, mas os seus ideais e sua luta permanecem, assim como as comunidades quilombolas que existem até hoje e têm muito a nos ensinar sobre convivência, humanidade, respeito, sobre olhar e cuidar da terra e da nossa gente. Si, u, xi, pa. Si, u, xi, pa. Palavra pra brincar. Uma vez eu encontrei crianças da cidade e perguntei para elas o que elas gostariam de plantar para comer. Sabe o que elas me responderam? Ah, você não vai adivinhar. Foi a resposta mais maluca. Eu nunca imaginei ouvir isso. Uma menina me disse que queria plantar chocolate. A outra me disse que queria plantar bolo de cenoura. A outra me disse que queria plantar salgadinho. Naquele dia eu fiquei muito intrigada e comecei a pensar de onde vem a comida que a gente come. Vamos pensar quais são elas? O tomate, a abobrinha, o brócolis, o couve-flor, a cenoura. De onde vem? Você sabe? Você sabe de onde vem o feijão, de onde vem o arroz, de onde vem a batata, de onde vem o grão de bico, de onde vem o milho, de onde vem a macaxeira, de onde vem o aipim? Você sabe? Você sabe de onde vem a ervilha? Você sabe? Você sabe de onde vem a pimenta, onde vem o alface, de onde vem a rúcula, de onde vem a azeitona? Você sabe? Você sabe de onde vem a maçã? Você sabe de onde vem a melancia? Todas essas coisas vêm da terra. Ah, como assim da terra? Isso mesmo, todas essas comidas um dia foram sementes que beberam muita água, comeram muita luz e cresceram forte até chegar no seu prato, colhidas pelas mãos cuidadosas de alguém. Há por todo o Brasil muitas pessoas que cuidam da terra, que molham as sementinhas, que colhem as comidas quando elas ficam prontas. E geralmente essas pessoas são famílias, você sabia? São pequenas famílias que cuidam da terra, produzem a comida e levam a comida devagar até chegar no supermercado, onde a gente compra. Mas se eu quiser fazer um bolo de cenoura? E se eu quiser comer um chocolate? Epa! Aí é preciso misturar tudo. Para você comer um chocolate, você precisa pegar uma planta chamada cacau, abrir a fruta, tirar a semente e da semente do cacau fazer o chocolate. Além do cacau, se eu quiser comer o bolo de cenoura, peraí, epa. Aí é preciso fazer uma mistura ainda maior. Plante o trigo, moa o trigo, faça a farinha, colha um ovo, ponha um leite, uma cenoura, bata o fermento, coloca na forma, coloca no forno, assa até ficar fofinho. Há uma história que a gente contou num outro episódio, a gente já fez um bolo, não foi? Procurem aí a história do João Sortudo. Agora eu queria contar um segredo para vocês. Quase todas as coisas que a gente come vêm da terra. A terra tem dentro dela como se fosse uma poção mágica, capaz de transformar semente em coisa viva. Coisa viva em coisa que a gente come. E coisa que a gente come, a gente mesmo. Sim, eu e você. As avós são mesmo seres muito engraçados, porque viveram muita coisa. Geralmente elas têm coleções de coisas pequenininhas, ou coleções de livros, ou coleções de frases que elas gostam de dizer como grandes sabedorias que elas não queriam que se perdesse. Como é a sua avó? A minha avó ela é assim. Ela tem um cabelo da cor vermelha, ela é bem pequenininha, ela tem quase 90 anos, mas ela adora fazer ginástica.
Ela não sai de casa sem passar batom. E o mais legal é o nome dela, que é Benedita. E eu tô com tanta saudade da minha avó. Você já comeu mandioca? Também pode ser chamada de macaxeira, aipim, maniva ou carimã, ou canjinga, ou mucamba, ou macamba, ou xagalá, ou pão de pobre, pau de farinha, tapioca, uaipi, castelinha ou mesmo mandioca. É uma raiz muito brasileira. Ela está presente no jeito de cozinhar do Brasil inteiro, só que ela muda de nome, ela vai mudando de receita e uma mesma planta pode gerar tantos jeitos de comer. Você pode comer mandioca crua, como se come no norte, ou você pode fazer uma farinha peneirando e ralando bem fininha. Essa farinha, se for fininha demais, se chama puba. Se for mais grossinha, se chama fécula. Dá para fazer bolo, biscoito. Eita, dá até para fazer um bolo chamado mané pelado, acredita? Cozida ou frita, bem crocante. Ai, que delícia! Ou mesmo dá para fazer caldo. Ou dá para fazer escondidinho, bolinho, até coxinha dá para fazer. Dá para fazer purê, bolo e muito mais coisa. A farinha serve para fazer beiju e também tapioca. E pão de queijo, sequilho, biscoito de polvilho, biscoito de queijo, brevidade, bolacha de nata e ainda dá para triturar as folhas, cozinhar e juntar com a carne de porco ou então com a carne de boi. É tanta coisa gostosa que dá para fazer com essa tal de mandioca. Agora, você sabe a história da mandioca? É uma história indígena. Diz a lenda tupi que um dia uma índia teve uma filhinha muito bonita e deu o nome para essa menina de Mani. Mani era uma menina como todas as outras, adorava tomar banho de rio, adorava participar dos rituais, amava ver a fogueira nas noites escuras. Mani era uma menina que desde pequena era pura alegria. Mani brincava com todo mundo, Mani propunha brincadeira, Mani cantarolava por aí. Todo mundo que chegava perto da pequena Mani sorria, pelo menos um pouquinho. Dizem que a Mani um dia se deitou e não conseguiu mais levantar da rede. E toda a tribo ficou muito preocupada. Veio o pajé com os ensinamentos do céu, das águas, das ervas da floresta, e nem assim. Veio a avó da Mani, que era a mulher mais antiga daquela tribo. Cantou para os maus espíritos, conversou com a alma da pequena Mani, mas nem assim. Mani, aquela menina tão alegre, foi ficando quietinha e morreu. A tribo toda chorou, um choro largo, doído, um choro de saudades da Mani. E a Mani não foi esquecida nunca mais, porque no lugar onde ela foi enterrada, nasceu uma planta misteriosa. Uma planta que deu origem à mandioca. Sim, dizem que a Mani, a menina Mani, e a planta mandioca são a mesma pessoa. E que a planta tem na sua raiz a força, a alegria, a abundância da Mani. E que todas as vezes que a gente come mandioca, seja frita, assada, seja em formato de polvilho, de bolo, até mesmo de pão de queijo, o nosso coração se enche da alegria da pequena Mani. É impossível não sorrir com os dois cantinhos da boca. Dizem que onde tem mandioca, ninguém fica com fome. Assim como onde passava a Mani, ninguém ali ficava triste. Mandioca é uma homenagem a Mani, esse nome. Também dizem que mandioca significa Mani e oca. Oca, que é a casa onde moram os índios. Será que manioca é a casa da Mani que deu origem à mandioca?
Ah, isso eu não sei, acho que isso já é outra história. E o Guaraná? Você conhece a origem do Guaraná? Ah, eu vou contar no outro episódio. Agora a gente recebe uma visita muito especial da Priscila e da Juliana, do projeto Trilhar Histórias. As duas moram com as filhas, Maia e Luna, numa Kombi, viajam por aí contando histórias. A última vez que eu soube delas, elas estavam na América Latina. Se não me engano, na Argentina. Por onde será que elas andam? Elas vieram aqui e nos ensinaram uma brincadeira na qual a gente descobre que som é esse. Vamos ouvir? Vocês conhecem os instrumentos musicais? Então, vamos brincar de qual é o som. Som, 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 da onde vem o som? Som, 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 da onde vem o som? É a sanfona! Som, 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 da onde vem o som? Som, 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 da onde vem o som? É o agogô, feito com a castanha do Pará! Som, 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 da onde vem o som? Som, 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 da onde vem o som? É o xilofone! Som, 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 da onde vem o som? Som, 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 da onde vem o som? É o ukulele, um instrumento que veio lá do Havaí. Som, 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 da onde vem o som? Som, 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 da onde vem o som? É um chocalho! E você, quantos instrumentos adivinhou? Som, 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 da onde vem o som? Eu queria convidar todo mundo para a gente brincar junto de uma coisa chamada xilogravura. Você sabe o que é isso? É um tipo de desenho feito na madeira, com uma faquinha bem afiada. Se corta a parte que se quer mostrar, depois passa uma tinta por cima daquela madeira onde foi feito o desenho com a faquinha e coloca um papel por cima. A tinta que estava na madeira recortada vai para o papel e revela um desenho lindíssimo. Dizem que esse jeito de fazer desenhos e esse jeito de carimbar, que gerava muitas cópias, foi usado na China e lá se fazia desenho em muitas cores. Dizem que já existia há muito tempo atrás e que foi Portugal que trouxe para o Brasil esse jeito de fazer. Mas no Brasil, a xilogravura ganhou espaço, encontrou gente muito talentosa, como o gravurista J. Borges, e foi usada para fazer pequenos livros, onde se contavam histórias da vida das pessoas lá no Nordeste. Essas histórias falavam de amor, falavam de confusão, falavam de Deus, falavam do diabo, falavam dos santos, falavam de tanta coisa curiosa. O nome dessas histórias eram cordéis. São porque existem até hoje. E os cordéis eram pendurados em varaus para que o papel secasse, a tinta da xilogravura. Bom, agora que a gente já sabe um pouquinho, a gente vai fazer a nossa própria xilogravura. Que tal fazer um livro? Bom, primeiro pense numa história daquela das boas. Pode ser uma história que você já conhece ou pode ser uma história inventada. Ei, pensou?
Agora a gente vai começar a desenhar e para isso eu preciso ou de um papel bem grosso, como um papelão, ou aquelas bandejinhas de isopor. Você vai usar um palito de dente, daquele bem fininho na ponta. E pode começar a fazer o seu desenho, furando, segurando firme com os 2 dedos, o dedão e o dedo indicador, e fazendo bem firme, pequenos rasguinhos. Isso! No papelão ou então no isopor. Pode fazer olho, boca, nariz, cabelo, pescoço, braço, dedos da mão, dedos do pé. Pode fazer um sol, uma nuvem, o que você quiser. Quando o seu desenho estiver pronto, aí a gente vai pegar um pouco de tinta, vai passar em cima da plaquinha de isopor ou do papelão que você desenhou e vai colocar o papel por cima. O seu desenho vai formar uma figura carimbada no papel. A gente pode chamar esse carimbada de impressa. E você pode carimbar quantas vezes quiser. Você pode dar de presente uma cópia para sua mãe, uma para sua avó, uma para o seu pai, uma para o seu tio. Isso! E pode fazer todos os desenhos formarem um livro, no qual você escreve a história e a história vai acontecendo com as suas gravuras. Que tal? Vamos tentar? Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil, e no Spotify, onde é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo @Unicef Brasil e entrar no site unicef.org.br. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção Kiara Terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Ângela Coutri. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e explorar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.